Estamos ao vivo mais uma vez. Escalada do Zero à Gerência. Vamos esperar o pessoal chegar. Os dois caminhos, os dois tipos de caminho te levarão ao topo. Ó, vamos ver quem tá chegando. Johnny, Gabi, Kátia, Leandro, Juliana. Opa, Guilherme. Ó o Davinil já. Davinil. Já chegando aí. Biassi. Paulo Renato, grande. Saudade de você, meu amigo. Caio, meu irmão. Diretoria, boa noite, diretores. O pessoal tá chegando aí, a gente já começa. Hoje a live vai esquentar, hoje vai ser o negócio. Ah, não. Keila, boa noite. O pessoal tá chegando, mais um minutinho. A Caroline. Gra, sempre bom te ter por aqui, que bom. Olha só. Boa noite, Adriana. Todo mundo, ó, o pessoal chegando. Ju, mais um minutinho a gente começa. Segura aí, senhor Davi. Segura aí que você já me chama. Isso aí, Renato. Ana Paula, Cosme, tudo bom, Cosme? Muito legal. Cara, mais um dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao aquecimento do evento Escalada do Zero à Gerência. Ó, faltam 5 dias. E aí você já sabe disso, eu acredito verdadeiramente que a principal missão de quem chegou no topo profissional, de quem escalou, é jogar a corda para que os outros profissionais que querem percorrer a mesma trajetória possam subir também. Ó, isso aqui, ó, jogar a corda, cara, não tem outra alternativa. Thalita, e a minha forma de jogar a corda, você já sabe, é por meio do conhecimento. E nos últimos 15 dias eu tenho me dedicado muito a jogar essa corda por meio da escalada do Zero à Gerência. Então, faltam 5 dias, no dia 28 a gente começa, vai até o dia 2, muito conteúdo gratuito, Vou te ensinar o passo a passo de como sair do zero e chegar ao tão almejado cargo de gerência. Já é o maior evento gratuito sobre competências para liderança da internet. Não tem outro evento igual esse. E aí todos os dias a gente está falando sobre aceleradores e sabotadores. Aceleradores, eu tô te dando estratégias para que você consiga chegar mais rápido no seu objetivo. E os sabotadores, eu estou te dando estratégias para você conseguir contornar os desafios que você tem que estão por vir ou que você está passando no dia a dia. E quase todos os dias a gente tem um especialista conosco. E hoje eu quero que o nosso especialista peça acesso. Deixa eu ver se ele já pediu acesso aqui. Você me pede acesso? Você me pede acesso, Davi? E aí eu já te libero aqui, porque hoje o assunto vai... Eita! Acho que alguém me pediu acesso aqui, deixa eu ver. É ele. Deixa eu ver, tá chegando. Vamos ver. Tá friozinho aqui no interior de São Paulo. Aê, Emerson, tudo bem, meu? Grande Davi! Tudo bem? Boa noite. Boa noite para toda a sua audiência aí também. Tudo bem aí, cara? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Tudo na paz? Na paz. Queria, antes de você se apresentar, porque você já sabe qual que é o meu ritual, né, cara? Antes de você me apresentar, eu queria falar uma frase. Que eu acho que eu já falei ela aqui nessa live, mas eu vou repetir essa frase porque acho que esse momento ele cabe, né? Então, uma vez perguntaram para um jovem soldado, né? Na verdade, para um jovem rei Davi, perguntaram isso para o rei Davi, como é que ele conseguia ver tão longe, enxergar tão longe, Davi, ter tanta visão. E aí o rei Davi respondeu assim, ó: vejo longe porque subo nos ombros de gigantes. Porra.
vejo longe porque subo no ombro de gigantes. E eu gostaria de deixar registrado aqui que nos últimos anos eu tenho me apoiado muito em você para ver tão longe como eu tenho visto. Pô, Tá vindo, tá vindo nos últimos anos, não quero que você fale sobre isso agora, mas nos últimos anos você tem sido um grande suporte meu profissional aqui, Davi. Então eu queria deixar esse momento registrado. Mas, totalmente recíproco aí, Emerson. Acho que a gente vem trabalhando nos últimos anos juntos, vamos falar disso mais para frente, mas eu também venho crescendo e amadurecendo muito em ter um parceiro de trabalho como você. então, já que você começou, eu gostaria que você se apresentasse aqui para nossa audiência aqui, Davi. Bom, meu nome é Davi Nil Reis, né? Pode me chamar de Davi, vai ficar mais fácil para mim e para todo mundo aí. Eu tenho 33 anos, mas eu queria começar a contar minha história em 1987. Ô, louco! Não era nem nascido ainda. Que foi o ano que eu nasci, e eu sou, né, o filho caçula entre 5 filhos. Nasci na pacata cidade de Cananéia, litoral sul de São Paulo. E uma cidade com 15 mil habitantes, né? 15 mil habitantes, onde tem dois polos financeiros a cidade, assim, né? Um polo aqui que é o turismo, né? Uma cidade muito bonita e fomenta muito essa questão do turismo, e um outro polo que é a pesca, né? Uhum. Então, eu desde muito cedo sabia que não era ali que eu queria construir a minha história, né? Eu tinha isso comigo. Eu não sabia ainda, não tinha os caminhos, mas eu sabia que, putz, eu nunca fui muito ligado à pesca, assim, fui meio distante. O turismo era uma coisa muito fechada, assim, e tal. E aí, vou dar um salto de 87 já para o ano 2000, que hoje em dia a gente chama de empreendedorismo. Na época eu nem sabia o que era isso, mas eu tive minha primeira experiência profissional, assim. E eu acho que eu nunca te contei essa história, mas meu primeiro emprego, né, que foi a primeira vez que eu consegui ganhar um dinheiro por conta própria, É. né? Eu venho de uma família pobre, né? Pobre não, nunca faltou arroz e feijão, mas teve dia que só tinha arroz e teve dia que só tinha feijão. E aí tentando se virar ali, né? Meus irmãos cada um já estava saindo de casa, indo fazer suas coisas e tal. E aí eu com um amigo, que era o meu melhor amigo de escola, o Murilo, falou, meu, vamos sair por aí, vamos pegar umas latinhas, meu. E aí fomos nesse negócio de pegar latinha, a gente viu que dava dinheiro, né? Na época, até hoje dá, né? Mas na época pra gente era bastante dinheiro, assim, né? Pô, nós tinha 12 anos nessa época, né? E aí começamos a fazer isso. Até que um dia, uma pessoa que comprava latinha da gente falou, pô, vocês pegam latinha, vocês podiam pegar outra coisa também, né? Cobre, papelão, garrafa PET e tal, não sei o quê. E aí eu virei pro Murilo e falei, pô, Murilo, vamos fazer. Vamos pegar, meu, vamos fazer dinheiro com esse negócio. E aí, quando chegou lá pelos meus 14 anos, que você já começa a ficar mais velho, as pessoas começam a te olhar meio assim, a gente acabou desistindo disso. Mas hoje talvez eu fosse o rei da sucata lá de Cananéia. Talvez, aí, ó. O empreendedor da sucata. E aconteceu que logo depois disso, uma outra história engraçada também na minha infância, que hoje a gente chama de MVP, né? Mínimo produto viável. E o meu primeiro MVP eu fiz nessa idade também, quando eu tinha 13 anos. Porque eu ouvia muito o meu irmão comentava em casa que assinava bolão de jogo e tal. E aí um dia eu perguntei, meu, como que funciona isso? Ele falou, meu, é simples, é um papel que a gente vai lá nos bares, geralmente meu irmão jogava muito bilhar, né? Tô lá no bilhar, vem um cara, ou o dono do bar faz, a gente assina e quem acerta o placar do jogo leva a grana. E eu falei, mas o que o dono do bar ganha? Ah, ele cobra um percentual lá do que ele vende, 80% vai pro ganhador, 20% fica com o dono do bar. Será? E aí meu irmão escrevia muito bem, assim, né? Meu irmão tinha uma letra bonita, cursiva, assim, bonita mesmo, né? Aí eu peguei um papel ao maço,
falei, meu, aí nisso passou uma propaganda de um jogo de futebol, Copa América, Brasil e Colômbia, Equador, sei lá o quê. E aí eu falei, meu, escreve aí que eu vou tentar vender isso. E aí, para minha sorte, né, talvez aquele primeiro não eu teria desistido. Mas o que aconteceu foi que eu saí de casa e do lado tinha um bar. Eu parei no bar, expliquei pro cara, ó, tô fazendo um bolão aqui do jogo de quarta-feira e tal. E o cara pegou e assinou 2 números. Era R$ 1 na época. Eu falei, opa, tem alguma coisa boa aqui. E aí, isso, dos meus 13 até os meus 15 anos, todo jogo que tinha, não importava o que fosse, Emerson. Podia ser uma final de Copa do Mundo, ou podia ser Campeonato Paulista, 15 de Piracicaba contra qualquer outro time aí. Eu fazia o bolão. E aí, depois disso, e aí já estamos já vindo aqui mais para frente, né? Em 2002, 2003, na verdade. Eu fiz 16 anos e aí alguns amigos meus, né? Na verdade, 2 amigos, né? Lá de Cananéia. Uma pessoa já morava aqui em São Paulo, um outro amigo meu estava vindo para morar com a irmã dele. E aí, no dia que ele veio, ele me convidou. Pô, você não quer ir? E era meu sonho, né? Era meu sonho sair de lá e tentar uma outra possibilidade, né? Nada ligado com o que eu vivo hoje, porque eu não tinha. Os sonhos que eu vivo hoje não eram meus sonhos que eu tinha naquela época, né? Então eu peguei e falei, meu, eu vou. E aí, isso era uma quarta-feira de cinzas de 2003. E ele falou, quando eu arrumar emprego, eu te aviso para você se organizar para ir. E aí ele veio para São Paulo e uma semana arrumou emprego. E aí ligou, na época não era que nem hoje a comunicação que a gente tem, né? Aham, WhatsApp aham. e tal. Ele mandou recado pela mãe dele, ligou para a mãe dele, falou, ó, arrumei trabalho, a mãe dele me avisou. E aí já na quaresma, né, no domingo de Páscoa, eu subo para São Paulo e aí começo a minha vida aqui, né? Na época eu tinha R$ 200 no bolso, que era o que eu consegui juntar nesses 40 dias aí que eu fiquei lá sabendo que eu ia embora, né? E vim para São Paulo. No primeiro dia em São Paulo, fui no McDonald's, nunca tinha ido no McDonald's. Pô, paulista que não vai no McDonald's. Cheguei aqui, a primeira coisa que me levaram foi para comer um Mac. E aí, 25%, não, 25% do que eu trouxe ficou no Mac. Gastei. Só que eu não imaginava que São Paulo era uma cidade tão cara assim, né? Não tinha essa Aham. noção. E aí fiquei nesse processo aí 1 mês e meio procurando emprego. Na época, procurava emprego mandando currículo ainda, indo em agência, centro, Lapa, essa loucura toda. E aí um belo dia, eu consegui uma vaga de office boy. Fui ser office boy lá na Paulista, lá na Alameda Jaú. E um dos meus sonhos de criança, que eu ficava fascinado em Cananéia, era a Avenida Paulista. Era apaixonado por aquilo, meu. Eu olhava, assim, aquelas tomadas aéreas, né? Tipo, que dava no jornal da Avenida Paulista. Eu ficava impressionado com aquilo. E aí, de repente, eu era office boy no lugar que eu mais queria estar. Que era... Meu, Avenida Paulista. eu não sentia cansaço, né? Eu andava aquilo o tempo todo e não sentia cansaço, porque eu estava num lugar que realmente queria estar ali, né? E uma outra curiosidade nessa época é que, nessa época, o salário mínimo, que era o que minha mãe ganhava, e a referência que eu tinha de salário, era mais ou menos R$ 230, assim. E aí, o meu primeiro emprego em São Paulo, de office boy, eu fui ganhar R$ 350, Rapaz, já, 349. já foi uma evolução, cara. Não, eu dava pulo em casa. Nossa. E o mundo corporativo, como que apareceu na tua vida essa parada, velho? O mundo corporativo aparece 2 anos depois. Na verdade, 1 ano depois, eu me cadastrei no Nube, né, que é uma empresa que recrutava estagiário de ensino médio. E aí eu chego dentro do ambiente corporativo. Primeira vez que eu piso no escritório, fui fazer uma entrevista, que eu fui tudo errado, mandaram de social, eu fui sem social, era para levar currículo, não levei currículo. E aí, como eles estavam recrutando muita gente, né?
nós estávamos em 20 pessoas e eu recrutar 10. A recrutadora falou, ó, eu não vou ligar para ninguém, no final do dia de amanhã vocês ligam aqui e eu falo se você foi aprovado ou não. E aí eu fui no orelhão, no horário que ela combinou, liguei, né, não tinha telefone na época, né? Fui no orelhão, liguei para Ana, que é no SESI hoje, onde eu trabalho atualmente. Liguei para Ana, falei, Ana, e aí, eu sou da Vinil, tal, fiz entrevista ontem. Ela falou, meu, você fez tudo o que um candidato não deve fazer. Você não veio com a roupa que nós pedimos, que tinha que de social na época, era uma empresa de um grupo Caramba. segurador, todo formal, e você não trouxe nem o currículo no dia da entrevista. Aí eu falei, pô, Ana, desculpa, é que deu um problema, e tinha dado um problema, mas não era justificativo e tal. Ela falou, olha, você está aprovado por um motivo, que você conseguiu gabaritar o teste de raciocínio lógico. E aí, putz, aí eu entro no mundo corporativo e me deparo com uma realidade que eu não conhecia, nunca imaginei aquilo na minha vida, assim. Eu nunca imaginei estar num lugar que era pessoas... Quando eu olhava dentro do escritório, nitidamente você viu que eram pessoas bem-sucedidas, assim, já. E aquilo brilhou meus olhos, né? Brilhou meus olhos. E aí eu comecei nesse processo com 10 pessoas contratadas na época, e mês após mês, conforme as coisas iam evoluindo, uma pessoa ia ser mandada embora. E aí no final do projeto ficou 4 pessoas, eu e mais 2. E aí, não, desculpa, 4 pessoas, eu e mais 3, né? E aí nisso acabou o nosso contrato, todo mundo foi desligado. E aí o meu chefe na época, que é uma grande inspiração de liderança para mim, falou, pô, a gente vai tentar trazer vocês de novo e tal. E aí eu fiquei naquela expectativa, né, de, pô, vão ligar, porque o projeto ia continuar e tal. É? E não ligaram. Aí um dia eu peguei o telefone, liguei e descobri que das 4 pessoas tinham contratado 2 e eu não era uma dessas 2. E aí eu falei, pô, não acredito, cara. Alguns anos atrás, já aconteceu essa história, eu tinha um amigo que trabalhava no Pão de Açúcar. E como a gente tinha pouca grana, eu saía do meu trampo sempre, que eu trabalhava na Aham. ia encontrar com ele no Pão de Açúcar da Saúde. E ficava esperando ele sair para a gente ir embora junto. Só que em vez de eu ficar lá azucrinando o trampo dele, eu sentava lá e pegava o jornal, porque tinha uma espécie de uma bomboniere, pegava o jornal do dia e ficava lendo. E um dia essa gerente falou para mim, e aí eu tô contando essa história para contextualizar a próxima, assim, né? A gerente dele chegou para mim e falou, você tá aqui sempre? Eu falei, pô, eu sou amigo do Eduardo, que trabalha em tal lugar, assim, assim. Ah, amigo do Dudu? Eu falei, eu sou amigo do Dudu e tal. Mas por que você fica além do jornal aqui todo dia? Aí eu contei pra ela essa história. É, que a gente mora longe e tal. Eu passo aqui pra gente ir embora junto, às vezes a gente vai fazer alguma coisa no final do dia. E aí ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 16. Ela falou assim, quando você fizer 18 anos, você me procura que eu vou te colocar no Pão de Açúcar. E aí, diante daquela circunstância que eu já sabia que eu não ia ser mais contratado, o que eu fiz? Eu descobri onde ela estava, eu já não estava mais na loja que ele trabalhava. Fui para a loja que ela trabalhava, que ele descobriu para mim, fui lá. E aí, chamei ela, falei, Soraya, tudo bem? Não sei se você lembra de mim, eu sou o Davi, te conheci há um tempo atrás, sou amigo do Eduardo e tal. Eu falei, pô, você lembra que você me falou que quando eu fizesse 18 anos você ia me colocar aqui dentro? Então, eu fiz 18, tô com a minha reservista já. Tinha acabado de voltar de Canoneca, minha reservista dada baixa, né? E aí ela falou assim, vem comigo. Aí eu fiz um teste, pegou uma caixa de um produto qualquer lá, falou, ó, abastece aí. Eu abasteci, ela falou, tá contratado. Amanhã você leva seu documento nesse lugar. E aí fiquei um ano dentro do Pão de Açúcar, mas dia após dia, na minha cabeça, só vinha o meu emprego anterior. Porque eu não admitia não ter sido Não tem entrada. selecionado, não ter entrado. Eu não admitia, assim. Era uma coisa que me corroía muito, assim. Eu sempre sentava com meus amigos e falava, cara, foi a primeira vez que eu me senti um profissional de verdade. Foi a primeira vez, porque acho que um pouco pela autonomia Pelo ambiente. e pela autonomia de eu chegar num lugar que era a primeira vez que eu chegava de manhã e sentava numa cadeira e trabalhava, sem alguém ficar falando o que você tem que fazer, Aham. né? E pelo ambiente que proporcionava, né? Imagina, foi a primeira vez na vida que alguém desenhou uma hierarquia empresarial para mim, falando quem era quem dentro da cadeia, assim, sabe? Sei. Então,
Um belo dia, eu voltando embora, já estava quase com um ano de Pão de Açúcar, encontrei com dessas duas pessoas, né, que tinha ficado. E aí ela falou, pô, o Rosário tá querendo falar com você, parece que vai abrir uma vaga lá, um ano depois, né? E aí eu dei meu telefone, na época a gente já tinha telefone em casa, dei meu telefone pro Rosário, ele me ligou. E aí, como não era uma vaga efetiva, ainda era uma vaga terceira, eu peguei e falei, pô, Rosário, não dá, porque como que eu vou sair de lá, né, meu? E naquela época os benefícios importavam, assim, sabe? O Vale Transporte Sei, importava. sei, sei. E aí eu peguei e falei, não dá. Só que eu trabalhava à noite. Aí eu fiz uma proposta. A minha proposta é, eu trabalho de dia aí e à noite eu trabalho no Pão de Açúcar. E aí ele falou, ó, se você aguentar fazer isso, por mim não tem problema. E eu fiquei assim 6 meses trabalhando nesses dois empregos. De dia eu trabalhava lá e à noite no Pão de Açúcar. Eu só ia na minha casa para fazer rodízio de roupa e ia para outro trampo. Tanto de manhã quanto no final do dia. E aí, depois de 6 meses depois, eu falei, cara, não dá mais, eu não consigo mais ficar nos dois. Eu tô vivendo à base de pó de Guaraná. E diante dos dois cenários que eu tenho aqui, mesmo que eu tenha uma perspectiva que talvez aqui seja melhor, e essa conversa eu estava tendo com o Rosário, eu falei, lá eu tenho uma garantia do presente, assim, né, meu? E aí ele olhou assim para mim e falou, cara, fica aqui. Fica aqui que eu vou dar um jeito na sua situação. E aí, logo em seguida, eu pedi demissão do Pão de Açúcar. E aí eu entro no mundo corporativo de cabeça, assim. E ali começa a minha jornada, assim. E eu acho que para mim, e aí já falando dos pilares que me motivam, talvez esse seja o primeiro, assim, que é a intenção, né? Que eu Aham. afim de fazer, eu estava muito afim de fazer. E aí, enfim, eu construo minha carreira dentro desse ambiente, né? Vou conhecendo várias coisas, vou abrindo meu leque. Foi do zero à gerência? Fui do zero à gerência. Eu quero saber quantos cargos e áreas diferentes você passou. Puta, que pergunta difícil, cara. Quantos cargos e áreas diferentes você passou? Porque eu quero colocar um ponto aqui. Olha, quando eu vou colocar o D0 esse momento aqui, tá? Vou colocar o D0 aí no Pão de Açúcar. Quantos cargos dentro dessa empresa você passou e quantas áreas? Eu acho que uns 7 cargos. Uns 7 cargos. E eu acho. Tô chutando aqui, Emerson. Nunca fiz essa conta, cara. Mas eu já passei dentro de uns 10, umas 10 áreas. Tô dizendo, eu te perguntei porque eu conheço um pouco a tua história. E aí eu queria fazer uma troca aqui fazer uma troca aqui com a turma. Existem duas formas de você fazer carreira. Duas formas. A primeira é uma carreira que a gente chama de carreira vertical. Onde, por exemplo, você começa como analista, assistente contábil. Exemplo, gente. Assistente contábil júnior, pleno, sênior, analista contábil júnior, pleno, sênior, coordenador contábil, gerente contábil, diretor financeiro. Numa linha vertical, você percorre o seu cargo de especialidade. Esse é um tipo de carreira que você percorre. Existe um outro tipo de carreira que você percorre, que é uma carreira que a gente chama Y, Exato. que é um pouco dessa carreira, que o Davinil percorreu, né? Onde você, por exemplo, tá aqui, aí você tem uma oportunidade, você começa como analista técnico ou assistente técnico, tem uma oportunidade na área de compras, você vem para a área de compras para crescer, tem uma oportunidade da área financeira, você vem para a área financeira para crescer, tem uma coordenação numa área de marketing, você vem e aproveita ela para crescer, tem uma gerência numa outra área, você aproveita para crescer. Qual que é a diferença dessas duas trajetórias? Nessa trajetória vertical,
literalmente, o que faz você crescer é a sua tecnicidade, né? Quanto mais técnico você for, quanto mais técnico você é, mais você cresce. Porém, essa trajetória, ela é muito mais longa. Ela é muito mais longa, porque você precisa ficar abrindo espaço, muitas vezes, onde não tem. Quando você cresce em Y, ela deixa de ser uma trajetória técnica, e o que manda nessa trajetória, Davi, são as suas competências comportamentais, são as suas soft skills. Exato. São as suas soft. Você está como gerente do que agora lá na empresa? E pesquisa e desenvolvimento. Hoje estou como gerente de pesquisa e desenvolvimento. E, assim, é um pouco do que você falou, assim, dessas habilidades comportamentais, o soft skill, né? Hoje eu penso dessa forma que o hard skill, ele importa muito no momento da contratação, assim. Quando você conta, pô, eu preciso de um engenheiro. Putz, eu preciso de um engenheiro. Quando você está dentro da empresa, que você já está lá numa vaga posta, o que vai te movimentar sempre são o soft skill. Sempre, sempre. É isso que Sabe? eu e é isso que funcionou para mim, né? Não sei se é verdade, mas comigo funcionou, né? Comigo funcionou. 72% dos gerentes das 100 maiores empresas, quando perguntados quais eram as principais características que eles levavam em conta no momento de promover alguém, eles falavam que era soft skill. Eles falaram que foi a soft skill. Cara, por que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Por que eu e o Davi, a gente está conversando sobre isso? Porque muitas vezes, a oportunidade está do seu lado. Ela está do seu lado. Mas você, com seu autossabotador, com seu sabotador, não consegue olhar para a oportunidade que está do teu lado. Ah, eu vou trabalhar em outra área. Ah, não estudei para isso. Ah, como assim? Vou trabalhar em outra área. Se eu fiz minha carreira aqui nessa. Eu fiz minha carreira, não. Eu estudei para ser financeiro, não estudei para ser de RH, não estudei para ser de marketing. Cara, ô Davi, se você passou por 10 áreas, eu devo ter passado por umas Ah, 10 também. 10. Cara, eu já fui coordenador, só de coordenador, eu já fui coordenador de área técnica, já fui coordenador de marketing, já fui coordenador de treinamento, já fui coordenador de consultoria, já fui gerente de software. Mas por quê? Já fui gerente da área de produto, da área de planejamento. Por quê? Cara, porque onde tinha oportunidade, mesmo que eu identificasse que eu não tinha o conhecimento técnico para aquilo. Pô, quando eu fui ser gestor da área de tecnologia, de software, eu não tinha conhecimento algum de software. Algum, eu não sabia nem o que era uma linguagem de programação. Mas sabe por que eu fui promovido para essa área aí, Davi? Você sabe ah, disso? Porque eu conhecia sobre planejamento, negociação, inteligência emocional, que são as soft skills, que são as soft skills. Então, muitas vezes, a dica que eu dou para algumas pessoas aqui, para quem tá assistindo a gente, é a seguinte, Davi. Cara, muitas vezes a oportunidade, ela tá batendo do seu lado. Ela tá batendo do seu lado. E a é, gente não, e a gente não consegue ver essa oportunidade, cara. eu, 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 eu falei agora há pouco da intenção, né? O primeiro passo é você ter intenção. Então, eu quero fazer alguma coisa dentro da empresa. Assim. Então, tá bem intencionado e saber para onde você quer ir. Mas o segundo passo é ter atenção. Porque às vezes você fica muito focado aqui e tem uma série de coisas acontecendo numa área periférica aqui que você não tem alcance e passa batido. E passa batido e de repente você vê, pô, mas trouxeram um cara de fora para cuidar de um produto novo que lançaram aqui na empresa. E se você está atento, você pode ir lá e bater na porta e falar, putz, tô vendo que vocês estão montando um produto aqui,
Será que eu não me encaixo nessa estrutura? Posso participar do projeto e tal? Então, é sempre estar atento no que está acontecendo, assim, né? Acuidade sensorial, né, cara? É o que eu Exato. falava, é o que eu falava na live de ontem. Os pontos sempre se ligam. Primeiro você define o que você quer. Depois você começa a andar em direção a esse objetivo. E depois você tem que saber ler o ambiente para saber se você está indo para o lugar certo ou se você não está indo para o lugar certo. Porque também com muita velocidade para o lugar errado, você bate na Sim, parede, sim, sim. né? Então, Pior, pior coisa é que tem um maluco motivado, né? pior coisa é um doido motivado. Então, cara, e com muita velocidade para o lugar errado, também não vale muito a pena. Mas ter essa acuidade sensorial e entender, gente, habilidade comportamental, gestão de projetos, por exemplo. Se você gestiona projetos em qualquer lugar. Na área Exato. financeira, na área de engenharia, na área de tecnologia, na área contábil, na área de produto. Se você conhece de inteligência emocional e negociação, cara, você está pronto para trabalhar em várias áreas. É claro, tem as especificidades. Existem as especificidades onde por exemplo, o engenheiro precisa assinar os projetos, um contador precisa. Aquelas profissões que tem um órgão regulador, um conselho por trás. O conselho rege. Mas a maioria das novas profissões, do novo jeito de fazer trabalho, do novo jeito de trabalhar, Uhum. que é um jeito muito mais por projeto. Meu amigo, as startups hoje, bom, a gente passou aqui algumas pessoas, passou a Dani Taminato, que fez comunicação, e hoje é gerente de inovação. Passou aqui a Ana Carolina, que também trabalhou com comunicação, relação pública, e hoje é gerente de RH. Porque as empresas, as novas empresas que trabalham por projeto, o que mais importa são seus soft skills. São seus soft skills. Cara, Exato. e se Concordo. você tem essa Concordo. parada, você se envolve nisso, É, se entendi, torna Davi. imparável. Você se torna Você se imparável, torna né? imparável. Porque quando você tem isso bem desenvolvido e essas qualidades são perceptíveis dentro do ambiente. A pessoa não precisa estar o dia todo trabalhando com você para perceber que você tem uma cara que tem uma habilidade de se comunicar muito boa. O cara percebe isso vendo você no telefone, né? Concordo. Não precisa estar no dia a dia trabalhando diretamente com você para perceber que o seu comportamento dentro daquela atmosfera corporativa é diferente dos demais. Essa é a grande questão. Agora, vou te perguntar. É desconfortável percorrer uma carreira Y? Totalmente desconfortável, né? Totalmente desconfortável, porque a carreira. Eu vou falar a minha experiência, porque até então eu construí a minha carreira dentro de diversas áreas de um determinado produto. Uhum. O que aconteceu é que durante muito tempo eu tinha todas as respostas, porque eu caminhei por vários lugares e eu sabia as respostas. Quando eu comecei a entrar em caixinhas que eu nunca tinha trafegado, eu não sabia mais respostas. Os meus liderados iam me perguntar coisas que eu não sabia. E eu só fui descobrir que mais importante do que você saber a resposta é você tem que saber fazer as perguntas certas. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Porque, para mim, saber a resposta, né, para o Davi, que estava lá no cargo de coordenador, saber a resposta era confortável. A pessoa pergunta, bate pronto. E eu nunca desenvolvi essa habilidade de perguntar. O que você faria? Uhum. Geralmente a gente não. E aí, de repente, fui para áreas que eu não conhecia nada. Que eu tinha que, para tomar uma decisão, eu precisava conversar com 4 ou 5 pessoas. Porque eu estava desconfortável, né? Não precisava conversar com tanta gente assim. Mas Uhum. estava desconfortável, estava inseguro, né? Às vezes, pô, eu não queria ligar pro meu chefe, pô, não posso perguntar isso pro cara, mano. Eu tô aqui, eu tenho que tomar essa decisão e tal. Então, é totalmente desconfortável. Você fica numa zona dolorosa, mas prazerosa a curto prazo, assim.
Porque você começa a ligar os pontos depois, né? Você liga os E pontos. aqui, mas nessa zona desconfortável é onde a gente mais aprende, né? Com certeza, com certeza. A zona do desconforto é um aprendizado a cada milímetro. Cada aprendizado é um flash, cara. Exato. Não tem dia quando você se coloca à prova e experimenta, né? Se permite, porque tem uma outra questão aí, gente. É você se permitir a experiência. Porque eu falava no domingo sobre a questão de virei líder e agora, né? Das pessoas que se tornaram, que terem esse medo, esse pavor de se tornarem líderes. E aí eu falava o seguinte, que você se tornar líder talvez seja um salto grande para você conquistar as coisas que você mais deseja na sua vida pessoal, sabe? E Uhum. eu falava sobre isso. E aí, sempre que alguém vem me perguntar sobre o que eu acho, por exemplo, a pessoa quer se tornar líder. O que você acha sobre isso? O que você acha de eu me tornar líder? Sabe o que eu falo, cara, sempre? Experimenta. Experimenta, cara. Sempre tenta experimentar. É confortável? Não é confortável, mas, cara, você precisa experimentar algumas coisas na tua vida. Eu Porque acho só que você o sair. principal é não ter medo de ter medo, assim, sabe? Cara, toda vez que você tomar uma decisão que você nunca tomou, em qualquer área da sua vida, você vai ter medo. E se não tiver medo, alguma coisa errada tá, Tem alguma né? coisa errada. É uma decisão nova, então você não tem repertório para aquilo. É uma coisa nova, você tá numa encruzilhada que você, puta, eu nunca peguei esse caminho aqui. Então você tem, o medo faz você ser cauteloso, né? Ser prudente, mas ele não pode te parar, mano. Você vai ter que tomar uma decisão. Então, Ó, a Help tá perguntando, Davi, você tomou alguma decisão errada ou não satisfatória? E como foi? Já que você não estava confortável. um monte, um monte. A partir do momento que você toma a decisão de estar num posto de liderança, que você tem que estar tomando decisão a todo tempo, você vai tomar decisão errada. O É que te mantém, só para abrir mantém empregado. só para abrir um parênteses. Você chegou à liderança com menos de 30 anos, né? Você chegou à gerência, né? Meu objetivo pessoal, depois que eu tracei um plano, era chegar a um cargo de coordenação, ter equipe com 28 anos. E aí, quase fazendo 29, eu consegui chegar. E aí, entre eu sair de uma coordenação e assumir uma gerência, foi menos de um ano. E eu planejava coisa de 5 anos, assim, na minha cabeça. Meu, agora vai demorar 5 anos, porque eu estava muito limitado ao meu ambiente. Eu nunca olhei para o lado, assim, puta, mas podem me tirar daqui e me colocar numa outra área. E de repente, olha, tem uma oportunidade assim, assim, assado. Você quer? Putz, se vocês estão falando que sim, Em não sei linha, em, que não. em linhas gerais, conta um pouco dessa oportunidade pro pessoal. Acho que em linhas gerais, assim, que foi mudar de cidade, né? Eu morava em São Paulo na época. Eu trabalhava numa área de tecnologia, trabalhava com projetos, desenvolvimento de software, atendimento ao cliente. E aí me convidaram para uma vaga de gerente, que era em São José dos Campos, uma cidade que eu nunca tinha colocado o pé, não sabia como que era, uma operação que eu não sabia nada, com colaboradores muito mais velhos que eu, assim, né? Eram novos de empresa, mas tinham muita experiência, muita bagagem. E eu caí lá como ninguém conseguia explicar como eu cheguei lá, né? E aí, para mim, foi o maior desafio profissional que eu tive na vida, assim, porque teve alguns momentos que não era provar só para mim, eu tinha que provar para as pessoas por que eu estava ali. E encerrou a operação eu tendo que provar para as pessoas porque eu estava ali. Ah, mas o mundo corporativo, infelizmente, às vezes, nós temos esse desafio, né? Mas quando a gente tem esse desafio
Mas quando a gente tem esse desafio de algumas pessoas contestarem, quando a gente tem esse desafio de algumas pessoas contestarem, só tem uma resposta. É com ação, Exato. é com entrega, é com resultado. De uns anos para cá, eu já falei essa frase aqui, eu vou repetir para vocês. Eu parei de ouvir o que as pessoas falam e passei a ouvir como as pessoas agem. Para mim é ação, é ação. Porque falar, cara, todo mundo fala. Mas a questão é você ação e mostrar resultado, claro, sempre de uma forma muito íntegra, sempre colaborando, enfim, respeitando as pessoas, mas cara, mundo corporativo, quando você é aprovado assim, precisa provar com ação. Andréia, qual é o mais difícil, provar para os outros ou para vocês mesmos? Ah, Eita, Andréia, eu tenho uma resposta aqui, mas eu vou esperar o Davi responder. ah, cara, se você me perguntasse isso, é, quando eu cheguei lá, eu ia falar para você, eu ia responder que era provar para os outros, assim, né? Que talvez eu tinha uma ânsia de agradar as outras pessoas e deixar todo mundo feliz. Sim, sabotador, sabotador. Hoje eu tenho uma cabeça diferente, assim, né? Eu provar para mim, assim, né? Provar para mim. Então, conheço minhas qualidades, conheço minhas competências e não provar no sentido de ficar me chicoteando, assim. É entender que dentro de uma experiência nova eu tenho gaps e que eu preciso trabalhar nesses gaps para poder performar melhor, né? Então, hoje talvez seja para mim, assim, mas não no sentido de provar, de provação, mas de provar no sentido que eu preciso, quando acontece essa mudança, eu preciso me desenvolver muito rápido e fazer com que minha curva de aprendizado seja a menor possível. Eu sou muito competitivo, né, cara? Sou um cara extremamente competitivo, assim, mas a minha competição ela é comigo mesma. É o sentido da. Você me conhece, acho que algumas pessoas aqui me conhecem bem. Andréia, quando é mimimi falatório, cara, eu não ligo pros outros. Não ligo pros outros. Se eu puder ajudar e se a gente pudesse dar as mãos pra gente andar junto, a gente vai. Mas se for a questão eu não ligo pros outros. Mas eu entendo que a gente. É aquele negócio do conseguir. Sabe aquela criança quando está aprendendo a andar, que ela não desiste enquanto não aprende a andar, e quando aprende a andar, vai lá e mostra para o pai, mostra para a mãe de que conseguiu, porque ela se sente orgulhosa de conseguir fazer uma coisa que ela não conseguia fazer? Essa é a parada quando você se desenvolve para você, né? Exato, exato. Emerson, por que você acha que as empresas têm uma tendência de valorizar mais a carreira de gestão e menos a técnica? Emerson, por que você acha que as empresas têm uma tendência de valorizar mais a carreira de gestão e menos a técnica? Eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que cada empresa ela tem a sua característica. Ela tem a sua característica. Kelly, o que acontece? O que está acontecendo o que está acontecendo agora? Antigamente, vamos colocar lá na década de 50, a nossa sociedade era muito mais industrial. Era muito mais industrial. Porque a gente produzia muito mais bens de consumo do que serviço, né? E aí o que acontecia? As carreiras mais técnicas eram valorizadas, porque elas eram as carreiras que movimentavam, que faziam a roda girar. Hoje em dia, a gente tem um equilíbrio muito grande entre a área industrial, a produção, que é uma carreira um pouco mais técnica, e uma carreira mais da área de serviços, né? Da área de serviços. E quando você fala da área de serviços, o que acontece? Essa habilidade de interação e desenvolvimento com fornecedor, com cliente, com equipes,
com projetos, ela é muito mais presente do que uma carreira, do que uma questão técnica. Porque uma questão técnica, ela se resolve por ela mesma. Quando você tem um técnico bom. Agora, uma questão voltada para da área de serviço, você é a solução do problema. Sacou a parada? Você é a solução do problema. Porque a pessoa que tem habilidade de comportamental, que tem habilidade de gestão, é ela quem vai tocar o projeto, ela quem vai fazer, ela que vai fazer a entrega. Na área de serviço, você não tem. A área de serviço, a entrega não é tangível. Chama o marceneiro para montar seus móveis. É ele a entrega. Se o marceneiro for bom, a entrega vai ser boa. Se o marceneiro não for bom, a entrega não vai ser boa. Mas tem espaço, mas do meu ponto de vista, assim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo se desenvolver e ocupar esse espaço, né? O que você acha sobre isso aí, Davi? Eu acho que é uma questão assim. Eu acho que tem um pouco do estilo da empresa. Exato, exatamente. É o estilo da empresa, né? Então, quando você vai para áreas, por exemplo, vou pegar esses grandes players de tecnologia, né? Quando você vai para um Google da vida, Nubank, Uber, a carreira técnica é muito valorizada. E muitos profissionais não querem ir para a gestão. O cara quer ir para a carreira técnica. Por quê? Porque é o trabalho dele, ele não precisa se preocupar com pessoas e ele entrega por entregar ali, né? Vai trabalhando e aí é uma questão de escolha, né? Eu não me vejo mais indo para a carreira técnica. Eu gosto de gestão. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de desenvolver pessoas. Se um dia eu tiver que voltar para a área técnica e traçar uma carreira de especialista, por exemplo, faria, mas eu teria que reaprender muitas coisas. Teria que desaprender e reaprender. Exato, exato. A Gleice também acho que tem espaço para todos, desde que seja bom no que faz. Gleice, eu também concordo com você. Manjar do que faz, entender do que faz, para mim embora não seja, mas para mim ser bom no que faz é premissa básica, assim, né? Ser bom no que faz embora poucas pessoas, ainda mais principalmente sei lá, de uns anos para cá, poucas pessoas estão dando um mergulho, né? Na base, no fundamento da sua profissão. Eu sempre falo sobre isso, né? Fundamento da profissão. Nayana, e quando a pessoa está concorrendo em uma seleção para coordenador, o que é mais importante, os certificados ou a experiência prática? Quer responder ou respondo? Cara, eu acho que a gente entra numa seara que não tem certo ou errado, né? É o estilo da empresa. Vai Tem depender da empresa que empresa. tratar pessoas pelo currículo dela, quantidade de certificado que ela tem. Tem outras empresas que só de ver que você trabalhou no mesmo nicho que ela, que você tem uma experiência ali de 1 ano, é esse cara aqui. Não tem especialização, não tem certificação extra, mas tem o que eles querem, que é a experiência naquele determinado ramo. E tem outras empresas que vão para dentro de casa e vão pegar alguém que já performa bem e falar, meu, esse cara aqui, o que jogar na mão dele, pode jogar que vai rolar. Cara, eu sou pragmático com relação a isso, Nayana. Eu sou pragmático. Os seus resultados precedem quem você é. Para tudo na vida profissional, cara. Se você está buscando um cargo de XPTO, vai ser o resultado anterior que vai te gabaritar para ocupar o cargo. Esse é meu ponto de vista, para ocupar o cargo seguinte. Seja o seu resultado como gestão de pessoas, seja o seu resultado técnico, cara, aí sempre vai ser o resultado que você teve que vai te gabaritar para o próximo nível, né? Hoje em dia, essa parada de certificado, eu falei isso no domingo.
tá cada vez, exceto para as profissões que você precisa de um órgão regulatório, de um conselho, mas essa parada de você de ter certificado é bom, é importante, é o primeiro passo, tem que fazer, é premissa, mas a hora que você tiver concorrendo numa vaga de trabalho, com uma pessoa que também tem certificado, vamos imaginar que vocês percorreram a mesma trajetória profissional, com os mesmos cursos, tudo mais, no final das contas, o que vai valer é a tua experiência e o resultado que você gerou anteriormente. Que aí o gestor ele vai conseguir olhar para você e vai conseguir projetar o quanto de resultado você vai conseguir entregar. E é claro, isso depende de empresa para empresa, como o Davi comentou. Ô, Davi, Fala aí. a pergunta de sempre. Se você tivesse que dar um conselho para o Davi do começo da carreira, qual conselho seria esse? Eu daria 2 conselhos. O primeiro é para eu ouvir mais meu feeling. Uhum. Putz, essa é Ah, uma dura. acho que algumas das decisões que eu carrego até hoje, que eu tomei errado, assim, foi porque eu não ouvi meu feeling. E aí eu não estou terceirizando as pessoas que me influenciaram na minha decisão. A decisão foi minha, eu que tomei, mas se eu tivesse escutado o meu feeling, ouvido o meu coração, eu teria seguido por outro caminho. Então, hoje é uma coisa que eu respeito muito, 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 que é o que eu estou sentindo. Obviamente baseado em dados, em fatos, mas muito acerca da situação. E a segunda, que eu já falei aqui, que é aprender a fazer as perguntas certas. Porque isso não é mágica, né? Quando você senta com alguém que o cara te pergunta o que tem que ser perguntado, não é mágica. É treino, né? O pessoal treina muito isso. E, Demais. e, eu, e eu deixei isso de lado durante muito tempo e tive que aprender meio que a forceps, esse negócio de perguntar a coisa certa. Então, seriam esses dois conselhos que eu daria. E que eu me dou constantemente. Quando eu acordo, eu sempre penso sobre isso. Cara, você sabe que eu não sei, talvez esse meu lado músico aqui, ó, eu sempre acreditei muito no meu feeling, assim, cara. E quando você acredita no seu feeling, o que acontece é que você precisa bancar a tua decisão, né? Você precisa bancar. Essa é outra parada da questão da carreira, quando você acredita muito no seu feeling. E eu acho que essa é uma das coisas que eu recomendo fazer. Acredita no teu feeling. Quando ele fala para você, vai por aquele caminho, vai por aquele caminho, né? Mas também banca a tua decisão. Se você for e se você não for. Porque no final das contas a vida cobra, né? Se você É, não sim, for pelo... mas o bancar a decisão sempre vai acontecer, né, Emerson? A partir do momento que você como gestor, tomar uma decisão e depois, se em algum momento isso causar algum problema, não dá para você terceirizar a culpa. A partir do momento que você tomou a decisão, independente se for por influência externa ou pelo seu feeling, a decisão é sua. Não adianta, puta, mas fulano me falou aqui. Putz, meu, é sua decisão. É o que Mas o eu que penso, né? acontece, mas o que acontece no dia a dia da Vinil e equipe e diretoria é que a gente senta para pedir, ó, a gente vai para o almoço, senta, vai decidir etapas importantíssimas da nossa carreira, sabe onde? No cafezinho, na copa da empresa. Exato. Você tá para tomar uma decisão, para sentar com o teu gestor para conversar sobre alguma coisa ou para, enfim, uma decisão importante na sua carreira. Aí você vai, sabe o que você faz? Você senta com aquele colaborador amigo teu que está extremamente desmotivado e vai perguntar para ele o que ele acha. E aí o que acontece é que você deixa de ir pelo teu feeling Exato. e vai pelo feeling. Cara, eu aprendi isso com um dos melhores gestores que eu tive. Eu acho que foi o melhor, cara.
me apoiou. Ele me dizia assim, ó, e o Almir, ele vai assistir essa live que está assistindo as minhas lives. O Almir me falou assim, ó, só tem um lugar para você compartilhar sua decisão de carreira. Sabe onde é? Em casa. Ou com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com teus pais. Esse é o único lugar para você compartilhar a decisão de carreira. Porque eles são as únicas pessoas que sabem as dores e o peso que você carrega no ombro. E o que vai refletir aquela sua decisão. Faz Só sentido. eles, Abi. Faz São sentido. só essas pessoas. Ou teu feeling, e se tiver que compartilhar com alguém, é dentro de casa, cara. Que sabem exatamente o que você... Qual é o fardo que você... Qual é o fardo que você carrega. Então, Concordo. no dia a Faz parte. dia... Então, quando eu falo para a gente bancar a decisão, é exatamente isso, né? Para depois não ficar... Opa. Tomar uma decisão equivocada e aí não conseguir bancar isso. Porque aí depois passa, as coisas passam, e você fica imaginando, se eu tivesse feito, não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E qual que é a dica? Você como um jovem gestor que percorreu essa carreira do zero à gerência e vai e tem competências comportamentais para ir muito mais além, se quiser ir muito mais além, claro, né? Sempre é uma decisão nossa. Qual que é a dica, conselho, sugestão que você dá para quem está te assistindo e quer percorrer essa trajetória, Davi? Cara, eu tenho três pilares, né? Eu falei já dois, que é o da intenção, que é você estar afim de fazer, né? Porque tem gente dentro do ambiente que não quer fazer. Tem gente dentro do ambiente corporativo que não quer ser gestor. Então, o primeiro ponto é você querer, é ter a intenção. O segundo é você estar atento a tudo que está acontecendo dentro de onde você trabalha. E tem muita coisa que não é dita dentro do ambiente corporativo, tem muita coisa que não é dita. Mas se você está atento, você consegue perceber que, opa, alguém está virando barco para outro lugar, meu. Né? Sim. E o terceiro é você estar disposto a explorar a empresa. E explorar em todos os sentidos. Seja no sentido de explorar conhecimento técnico dentro de outras áreas, explorar conhecimento técnico de outros gestores, explorar relacionamento interpessoal, porque no fundo, o que te dá esse salto é o como você se relaciona, né? E eu não tô falando de puxa-saquismo aqui, não. Eu tô falando de você ter uma comunicação não violenta com as pessoas, de você saber o momento de encerrar uma conversa, porque dali para frente isso não vai ser mais uma conversa saudável para ninguém, de você saber respeitar as pessoas que estão próximas a você. É esse tipo de relacionamento que eu tô falando. Então, esses três pontos aí: a intenção, atenção, exploração. Essas três coisas. E exploração. Que sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. E é isso que você falou antes da gente encerrar, é uma coisa muito verdadeira. E não é só no mundo corporativo, é em qualquer lugar onde você vá, né? Exato. Às vezes o silêncio grita, né? Exato, meu. Exato. Às vezes o silêncio grita, e a gente não tem a habilidade de escutar o silêncio. Dito isso, acho que temos uma live. Temos uma bela live que o tempo passou e eu nem vi, cara. Nem vi também. Obrigadão pelo convite. É sempre uma honra conversar contigo, trocar com você aí, ser um puta mentor para mim, uma pessoa que eu admiro muito e sigo os conselhos, assim, né? Já há muitos anos, acho que uns 12 anos, né? Uns Ah, temos 12, 12. 13 anos, talvez. Muito bom, cara. Muito bom trocar com você, conversar com você, trazer essa tua experiência de um jovem gestor que percorreu essa trajetória do zero à gerência. Um cara simples. Acho que vale a pena. Entre lá no perfil do Davi. O Davi faz um trabalho muito intenso também com relação a projetos sociais.
Então, um cara extremamente voltado para a questão de projetos sociais, um cara voltado para tá com um projeto novo aí sobre a questão da felicidade, né, Davi? E você vai voltar, No você vai ar, hein? voltar aqui para a gente falar sobre isso, hein? Beleza, pode deixar. Tá bom? Gente, temos uma live, foi maravilhoso falar com o Davi Nil, foi maravilhoso falar com todos que estão aqui. E amanhã estamos de volta, né? Tá me ouvindo, Davizão? Tô. Então, diretoria, vamos Valeu, para cima que Emerson. deu certo. Um abraço, fui. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.